que eu uso. Eu vou ensinar o que eu uso. O Zotero é muito usado, mas eu não sei. Então, eu vou ensinar o que eu sei e recomendo que vocês usem. Na verdade, gente, é o mais usado no Brasil e no mundo, tá? Então, não é só porque eu sei. É muito interessante. Eu já tinha perfil criado dentro do Mendeley, né? Você consegue buscar aí uma pesquisa que a biblioteca fez, né? Uma pesquisa mundial aí. O Mendeley apareceu com 81 buscas, o EndNote 77, é muito usado, mas é pago, né? E o Zotero com 50 buscas, tá? Dados desse ano. E aí você consegue ver que o Mendeley no Brasil ele tem 64% de procura, diferente do EndNote que é 21 e o Zotero 15. Mas então, qual utilizar? Já definimos que é o Mendeley, né? Porque a gente é democrático, né, Ederson? Não, mas é uma ferramenta que vocês vão gostar de utilizar. Ela não dá. Todas elas dão um pouco de bug, gente. Bug, né? O computador não gosta. O que eu sei é que o Zotero tem uma interface facilitada com o Mac. Tá? Mas o mais completo é o Mendeley, por isso que a gente escolheu. É gratuito, é da Elsevier, todos eles têm um patrão, né? Então, assim, eu quero um isentão. É muito difícil, né? Na verdade, a gente tem a Elsevier, que publica muito, é uma das grandes editoras internacionais, mas precisa ter um perfil criado com login sem acesso, fornece 2 GB na nuvem para você ter o arquivo, né, trabalhar com o PDF do artigo de vocês na nuvem. Também é uma rede social, então vocês conseguem interagir com os colegas. Cada vez mais eles têm mudado até o layout, a interface para parecer com uma rede social. Tá? Importa referências de outros gerenciadores, o que é muito bem. Então eles dialogam com o Zotero, dialogam com o EndNote, o que é positivo. Localiza documentos a partir da sua leitura, acessa documentos salvos online, então você consegue jogar aqui no seu computador, fazer uma viagem e acessar online, seu artigo está lá, tá? E você consegue, no Mendeley tem um aplicativo, eu não gosto muito do aplicativo, ele tem melhorado bastante, assim, mas o Mendeley Desktop ainda é o que eu recomendo mais para vocês, tá? Escolherem o computador e baixarem e usarem o Mendeley Desktop, mas ele tem um aplicativo do Mendeley para iPad, enfim, para tablets, tá? Então a ferramenta está aí, ela tem o desktop, que eu falei que é o mais seguro, né, o mais estável para trabalhar, tem um referenciador de nuvem e tem a versão mobile também. Essa oficina, gente, como nós somos muitos, a ideia é que eu tenha outro momento, a gente vai ter o espaço pesquisa, que a gente vai quebrar o gelo lá, já amanhã, mas a gente vai ter momentos depois, quando vocês tiverem já criado o perfil, encarado o Mendeley para a gente tirar dúvidas. Nesse momento, eu pensei muito se seria uma oficina de, pessoal, vamos lá, clica aí, instala aqui. Mas como é uma oficina que eu dei para 20 alunos, dá problema, né? Porque 2 não conseguem, 1 não consegue acompanhar, então a ideia é vocês entenderem aqui um overview do Mendeley, a funcionalidade, se convencerem, porque vocês conseguiriam aprender isso na internet, tem vários cursos gratuitos no Mendeley. Mas a ideia dessa aula e criar esse momento com vocês é convencer da importância do uso, né? E pedir aqui, criar um pacto. Vamos usar um gerenciador das nossas leituras, né? Esse é o papel da oficina aqui. Mais do que ensinar o passo a passo, até porque no final da oficina tem um PDF que já está pronto, que é como instalar o plugin, que é o mais legal, o plugin de criar aquela lista de referências lá do Word, né? Isso já está pronto, a BCE já fez, é um PDF, 4 páginas, todo mundo vai receber aí. Vai estar lá no espaço pesquisa, na verdade, esse link. Tá? Então, o site é o mendeley.com. Eu não vou falar do Zotero, né? Ele vai ter um quadro comparativo aqui, né? Ele também tem a ferramenta online, tá? Zotero.org, quem quiser conhecer. Alguns colegas do pessoal, os meus colegas mais da arte, acham o Zotero mais elegante, mais bonita a interface. Então, tem essas vantagens. Muitos arquitetos ligam muito para isso, né? Mas nessa área eu sou muito cientista, gosto muito do Mendeley porque ele é feio, igual tem que ser, né? Tipo, o importante é o conteúdo, não é a beleza, né? Nessa hora. Tá? Tem o EndNote também muito usado. O EndNote tem parcerias com as empresas, as editoras que publicam a área da saúde. Então, quando o pessoal da área da saúde, geralmente eles usam muito o EndNote. Então, tem esse nicho também, né? As editoras que publicam mais saúde, publicam mais ciências humanas, publicam mais... Então, além de ser paga, né? É propriedade da Web of Science, tá? É uma das grandes grupos editoriais do mundo. Também tem a versão para iPad, desktop. O site é endnote.com. Bem, então, um comparativo rápido, vocês entenderem que a gente escolheu esse, né? O Mendeley. Ele tem interface para Mac, Windows, Linux, né? Como quase todos. Tem versão em nuvem, tem a interface desktop e online, mobile, e disponibiliza disponibilidade offline, como todos têm, né? Que é o que eu recomendo para vocês baixarem.
Algumas referências da aula estão aí, né? Como essa aula que eu falei para vocês, inclusive é o slide padrão da BCE, que o professor, que foi meu professor, né? Que na verdade ele veio para me autorizou a usar. E aí vamos entender por dentro, né, do perfil. Alguns de vocês já têm perfil na Elsevier? Gente, fala como queiram, tá? Eu aprendi com a Sandra Nienberg que quando você não sabe uma palavra, você fala 3 vezes com muita força que a pessoa acha que ela que não sabe. Então, eu aprendi a falar Elsevier. Fala 3 vezes assim, Elsevier. Não importa. Os portugueses de Portugal falam Orcide, alguns falam Orcaidi, gente, é uma loucura. Fala como vocês querem falar. O português permite isso, tá? Então, vamos aprender o Elsevier. Quem tem perfil já? Todo mundo já tem perfil? Quem quiser, é o mesmo perfil, gente. O Mendeley vai pedir o mesmo login, tá? Elsevier. Então, isso é muito legal. A UNB, recentemente, em 2018, a UNB comprou várias editoras, paga a anuidade das revistas de muitas editoras. Então, se você logar pelo e-mail institucional, você consegue ter acesso a muitos artigos que, se você logar com e-mail pessoal, né, o .com, vai ser pago. O que é muito feio para a pesquisa, mas é o que banca muitas pesquisas do mundo, né? Os artigos são pagos. E não é barato, tá? Tem um artigo... O meu capítulo de Portugal, eu passei para os meus alunos lá de bioclimatismo, ele é $50. Um capítulo. Né? E aí o autor tem acesso à versão gratuita. Então, se você conhece o autor, você consegue de graça. Por isso a importância da... Eu não pago nada, gente. Eu conheço o autor, vou lá no ResearchGate e falo, olá, tudo bem? Sua pesquisa é maravilhosa. Eu queria muito ler sua pesquisa. Então é isso, é uma paquera digital. Eu falo muito com meus alunos, cadê a paquera científica? Tem que ter. Né? Tem que utilizar essas paqueras para conversar. O Abner é muito bom nisso, ele pode dar dica para vocês. Ele está só rindo aí. Então, esse é o perfil da Elsevier, vocês vão criar aqui, entrar, fazer o download também no desktop, né, para baixar a versão de desktop. Deixa eu tirar aqui na tela. Estava ocupando a tela toda. Tá. Então, vocês podem inserir as referências diretamente aqui dentro do perfil, e vocês podem baixar, e é importante, é um outro plugin, que é o Mendeley Cite, para vocês citarem dentro do Word usando o Mendeley. Então, vai ser uma coisa só. E aí, uma pergunta que eu vou antecipar, que sempre tem, que é assim, Caio, eu tenho um relatório muito bom, aqui, o relatório um relatório técnico da reunião do plano diretor da minha cidade. Esse relatório não está publicado, ele é um relatório que mas eu quero citar ele. Eu tive um aluno no Reabilita passado que a gente criticou o Plano Fortaleza 2040, a Malu. Então, e aí? Esse relatório do Fortaleza 2040, eu tenho que esperar ele ser publicado para eu citar? Não. Você pode gerar o PDF, você pode inclusive gerar o PDF de um site e criar o documento dentro do Mendeley. Então, você vai alimentar o seu Mendeley com as suas referências. Então, é importante falar esse processo também de alimentar. Uma coisa é ler artigo científico, que o pessoal da biologia só lê artigo científico, da medicina só lê artigo científico, mas as ciências humanas aplicadas, muitas vezes a gente lê os relatórios que são os documentos cinzas, né, os documentos brancos, os white papers chamados, né, gray papers, que eu pego relatório técnico, o relatório do plano diretor, o site da universidade, o blog, e agora com a moda das lives, né, a gente pode citar um trecho do professor da live. Gustavo Batista falou, então eu crio, e para criar a prova, para criar o documento, eu gero o PDF e alimento o meu Mendeley com aquele documento, tá? Ontem fizeram essa pergunta para mim, não soube responder, como citar literatura cinza. Tá aí, gente. É só falei que a gente ia aprofundar e detalhar o conhecimento. Né? Perfeito. Tem algumas dicas, inclusive de live, saiu recentemente, a professora Lisa compartilhou. A gente pode pedir para ela, viu, Ed? Ela colocou o link já do lugar que ensina, tipo um infográfico, né, de como citar a live, tá? Tá. Então, como é que ele funciona, gente? Aqui é um pouco da carinha dele, tá? Na versão de nuvem, tá? Com todas as referências organizadas por autor, ano, título, a fonte e quando foi adicionado. Tá? Ele vai perceber as duplicidades, ele vai perceber os nomes parecidos de autores, vai conseguir aglutinar, o que é muito bom e facilita muito a nossa vida. Tá? Bem, a versão desktop é um pouco mais feinha, mais estável, como eu falei para vocês. Ele tem esse sinalzinho verde aqui, ó, que indica um documento novo. Ele tem aquela estrelinha, como tem no e-mail, para você destacar os documentos mais relevantes. Então, se você está lendo no momento aqueles documentos, eu acho legal você colocar a estrelinha. E você pode organizar, e é muito didático, né? Todos os documentos, os recentemente adicionados, ele vai perceber os mais recentemente adicionados, não o mais recente da publicação, né? Mas você acabou de achar aqui um livro
Walgate, 1980, esse livro eu tinha que ter. Comprou o livro, está aqui no seu Mendeley, ele acabou de ser adicionado, então ele vai marcar ali como recentemente adicionado, o mesmo documento lá de 80. Os recentemente lidos, ele vai perceber que você abriu, ele não tem ainda inteligência artificial para perceber se você está lendo, se o seu olho está lendo, né? Isso é igual a Netflix. Se você pode ligar lá no Netflix e assistir e não assistir, ele vai achar que você está assistindo. Até ele pergunta, né? Se você está quando você começa a maratonar, ele fala, você está ainda na tela? Ele tinha que monitorar se a pessoa está ali através de raios ultrassônicos, né? Mas não. Então aqui, se você está com o documento aberto, ele fala assim, você está lendo esse documento. Então, ele vai mostrar aqui, recentemente lidos, o que você está ali aberto na sua tela. Tá? Também ajuda a gente a organizar os documentos, para a gente organizar os que a gente não leu ainda. Bem, então, as ferramentas de arquivo são muito parecidas com as tradicionais do Windows, né? Para você organizar a biblioteca, eu posso adicionar arquivos, eu posso adicionar pastas, eu posso adicionar subpastas, tá? Eu posso colocar o documento inteiro em PDF, o documento cru, né? Como eu tenho o documento. Se é meu, sobretudo, eu consigo colocar isso. Quando é um site ou um documento que você não comprou, um artigo ou um livro que é um e-book que é caro, tal, você não comprou, você pode gerar o PDF da capa e colocar no Mendeley só para ele criar a referência, tá? É fundamental que você aprenda, tenha esse hábito de criar a sua biblioteca via Mendeley. Então, você pode adicionar arquivo, pasta e adicionar isso manualmente, como eu estou sugerindo aqui. Tá. Então, como acontece aqui esse processo de inserção do documento, essa referência aqui marcada, ela está adicionada já na minha pasta e do lado ele abre uma série de dados que a gente vai inaugurar no Reabilita 10, é bom que vocês aprendam isso hoje, que são os metadados. Tá? Os metadados são os dados através dos dados, né? Então, os dados da pesquisa que resumem a pesquisa. Então, numa pesquisa, os metadados são o título, palavra-chave, resumo, autores, publicador, né, a editora que publicou e o endereço. Muitas vezes tem o DOI, né, que é o registrozinho, DOI, a sigla, ISSN, ISBN. Esses metadados organizam muito e documentam o trabalho. São os documentos, né, é a carteira de identidade ali, é o documento do seu artigo, da sua publicação. Esses metadados, eu falei que vocês vão aprender por quê? Porque vocês vão publicar ao final do Reabilita, para vocês aprenderem que muitas revistas exigem isso, aprenda quais são os metadados de vocês. A gente pegou alguns trabalhos que o aluno errou o nome dele. Mas como é que eu vou saber? Um aluno errou o nome do orientador. Olha só, não conversou com o orientador nem um dia, está errando o nome do orientador. Então, tudo isso faz com que você não seja achado. Você aprendeu lá, tem a professora Marta Romero. Tem o professor Marcelo Romero. São irmãos? Não são irmãos. O Marcelo Romero tem um acento no E, que diferencia. E eles são engraçados, que eles são de áreas muito similares, e é M. Romero. Quando eu fui ler, eu falava assim, isso aqui da professora Marta eu não tenho. Isso aqui, porque é uma dica para vocês, gente, leiam tudo do orientador, tá? Fica os bastidores. Então, assim, M. Romero com acento é o Marcelo Romero da USP. Então, eu lembrava dessa diferença boba, que faz todo sentido. Então, documentar os nomes, né, os metadados do artigo, faz com que vocês ganhem tempo e documentem e organizem a literatura de vocês. Tá? Bem, então eu vou adicionar através da... Eu tenho vários plugins do Mendeley, eu posso adicionar diretamente da internet. Você está participando aqui de um evento, e o evento lançou vários artigos. Muitas vezes a página, o seu navegador, o Explorer, o Internet Explorer, o Mozilla, o Google Chrome, ele vai ter lá um plugin do Mendeley, já você pode adicionar diretamente ali na sua biblioteca. Não, são os Web Importers, né? Você pode criar isso. Gente, tem uma série de plugins. A gente vai, enfim, vamos aprender o básico, né? Para depois a gente aprender e usufruir desses avançados aqui. Eu mesmo não uso quase nenhum. Eu uso o bem tradicional do Mendeley, tá? Então eu posso adicionar, tá, aqui aparece o símbolozinho SM no fundo vermelho, né? Então quando aparece esse símbolozinho aqui, é porque o seu navegador tá com essa adição que facilita a sua vida, né? Que adiciona o documento. Acho que no laboratório já tem esse plugin, mas no meu computador pessoal não tem ainda. Computador novo. Tem um botão que é mágico, que vocês têm que aprender esse botão, vai poupar muito trabalho, muito retrabalho de vocês, que é o sincronizar. Tá? Esse sinalzinho parece reciclar, mas é sincronizar. Vocês vão ter que clicar nele sempre que vocês estão navegando usando a versão digital online e a versão desktop. Porque se você está lendo o documento lá no desktop ou no online, na verdade é sempre do online para o desktop, né? Você está no online, começou a ler um documento, começou a inserir um documento, parou a leitura ali, né? Acabou o café, fechou o iPad, saiu.
Aí você chega em casa, quer continuar a leitura, abre o desktop. Se você não sincronizar no primeiro momento, ele não vai reconhecer que você estava lendo há poucos minutos atrás, ele não vai reconhecer os que você instalou, porque ele faz uma sincronização a cada dia, ele faz uma sincronização a cada hora, e às vezes não coincide com a hora de trabalhar. Então, abriu a versão desktop, sincroniza, para ele puxar tudo da versão online. E como eu falei, não é só documentos novos, mas inclusive quais você está lendo no momento. Isso ajuda e reorganiza a fila de leitura. É fundamental que vocês usem o sincronizar para não perder tempo. Tá? Então, a sua biblioteca dentro do Mendeley tem essa carinha aí. Né? Os documentos, os dados mais importantes aqui de lado, os itens adicionados por tempo, a estrelinha dos favoritos, as pastas com os índices, você pode reorganizar as pastas. O legal é que ele não vai duplicar, ele vai quase jogar ali na pasta o endereço do arquivo. Tá? Então, se você organizar várias pastas e subpastas, ele é inteligente, ele vai ter só um documento PDF e vai jogar, por exemplo, eu estou trabalhando com o Covid agora. Covid, eu quero colocar artigos do Covid ali, mas por acaso um artigo de Covid fala de escolas. E aí eu tenho uma pasta chamada escolas. Então, eu posso jogar aquele artigo meu na pasta Covid e na pasta escolas. Só que o Mendeley é burro, ele não vai duplicar o arquivo. Ele vai jogar o endereço do arquivo para as duas. Então, aquele artigo seu é do seu banco de artigos da escola e do seu banco de artigos do Covid. Então, é muito legal utilizar essas pastas para organizar. Parece a pasta do computador, do Windows, mas é um pouco melhor, tá? Porque é uma pasta mais inteligente. Bem, então, os itens de PDF, né, eles vão estar aqui com símbolo de PDF. O verdinho, né, já falei, os mais recentes que você colocou. Aliás, os lido e não lido, né, como está aqui indicando. E as pastas, que são as referências não adicionadas, ele vai criar unsorted. É legal que você pode saber, olha, eu coloquei aqui, mas eu não estou usando essa referência. Ele vai mapear para você. Isso faz a gente ganhar tempo. Eu posso criar as pastas e criar, inclusive, subpastas, como eu já comentei, que ele não vai pesar. Até porque a memória dele não é tão grande assim, né? Então, claro que ele vai querer vender para você uma versão paga. Mas, gente, eu tenho 1 milhão de artigos aqui, não precisei comprar nem 1 giga a mais, não. Tá? Tá, então, como é que eu faço essa pesquisa de documento? A pesquisa é muito fácil, daí um trabalho precisa ser muito organizado por vocês, que é o uso das tags e o uso das palavras-chave. Qualquer palavra que tem nos metadados, já aprenderam o que é metadados, né? Tá no título, palavra-chave, resumo. A palavra tá ali, ele vai achar. Então, você pode lembrar assim, gente, quem é aquele trabalho que eu vi na Universidade de Manaus? Colocou Manaus, vai aparecer todo artigo que tem Manaus. Ou um artigo publicado pela Universidade de Manaus, ou um artigo de trabalho nas salas de aula da cidade de Manaus, ou um trabalho que o nome do cara é José Manaus, vai aparecer. Então, assim, Manaus é a palavra que eu lembrei, aí eu vou ter que ler ali na palavra. Então, o buscador dele é muito inteligente, muito fácil, e isso ajuda a nossa vida. Ele vai marcar de amarelinho, como está aí, onde ele foi achando, assim como o buscador do computador também, ele faz isso, né, com a gente. Então, é bastante simples e rápido, tá? Então, essa pesquisa, eu posso avançar a pesquisa por meio dos filtros, né? E posso avançar a pesquisa por meio das tags. As tags que está aqui embaixo, ele vai chamar aqui, ele não é palavra-chave. Eu vou diferenciar aqui, às vezes aquela tradução, ficou uma tradução meio errada. Eu uso meu Mendeley em inglês por conta da literatura, a maior parte da literatura da minha área é em inglês, de todas as áreas, né? A gente parar para pensar. Se você quiser publicar só em português, escrever, você reduz muito o público que vai dialogar com a sua pesquisa. Então, para facilitar, eu deixei todo em inglês. Então, a tag ficou aí, e muitas vezes a gente confunde tag é etiqueta, né, na tradução. Mas, muitas vezes, o pesquisador, eu já vi colegas fazendo isso, usando a tag como palavra-chave, para lembrar do artigo. Mas uma coisa que eu aprendi lá no Piauí, um professor de estatística falou, nunca repita um metadado. Você não vai repetir a tag. Se o artigo já fala lá, aqui, ó, efeitos da radiação na cerâmica, eu não vou colocar nem cerâmica, nem radiação, nem efeito, nem plutônio, nem lixo nuclear, porque tudo isso já está no título. O título já é um buscador. Tá? A palavra-chave já é outro buscador. Então, o que são as tags para vocês? As tags são palavras interessantes que vocês vão categorizar aquela literatura. Olha só a tag dele que legal aqui, ó. Fluidodinâmica. Ele colocou outras palavras para ele lembrar. Aquele artigo lá da radiação do plutônio lá é sobre fluidodinâmica. Então eu coloquei a tag fluidodinâmica. Então é muito legal. Vocês podem usar inclusive a tag, dependendo do trabalho de vocês, simplesmente assim, sei lá, módulo Dária, no módulo Caio.
um trabalho que você lembrou. Então, assim, área verde. Criar uma tag que vai dizer alguma coisa para você. Está na força-tarefa do trabalho, uma força-tarefa específica com o pessoal do trabalho de vocês, um grupo para fazer um trabalho sobre eficiência energética. Então, tudo que for etiquetagem, vocês vão colocar na tag etiquetagem. Então, é uma palavra-chave, ao mesmo tempo, mas não é. Porque eu não quero que vocês confundam ela com a palavra-chave do artigo. Tá? Então, é muito importante usar as tags dentro do Mendeley para categorizar o trabalho de vocês e ajudar a vida de vocês. Tá? Checar os duplicatas é muito bom, né? Inclusive, o próprio Thiago Góes está aí, ele estava me mostrando depois que ele fez um super gráfico do doutorado, ele viu assim, não são 13 não, são 12, porque um é repetido. Né? Assim, depois de muita revisão, você sabe que se você não checar os duplicados, você pode concluir uma bobagem. Eu posso concluir que tem 40 trabalhos dessa área. Às vezes tem 20 trabalhos e você duplicou todos. Porque muitas vezes você pode ter buscado o trabalho na língua original, na língua em português. O próprio Reabilita, a gente fez questão de publicar os anais nossos em português e em inglês. Então tem o título em português, o título em inglês, e alguns trabalhos eu vi, a palavra-chave é a mesma. Quando é nome próprio, por exemplo, um trabalho no acampamento Pequeno William, aqui, em Brasília, aqui na região rural de Brasília. Então, se eu colocar trabalho sobre Pequeno William, parece que tem 2 trabalhos no Reabilita. Não, é um só que a palavra-chave é a mesma em português e inglês. Então, cuidado com as duplicatas, é muito estratégico. Parece bobo, né? Mas no meio do trabalho de vocês, vão perceber como é interessante para checar. Às vezes o autor colocou de um jeito, colocou M. Romero, no outro colocou Marta Romero. Aí vocês, opa, é o mesmo trabalho. Só que eu busquei em 2 lugares e colocou o autor com nome diferente e o Mendeley pergunta antes. É o mesmo trabalho? Aí você vai falar, Aí ele vai juntar uma referência só e você ainda vai escolher qual que você quer que cite. E você vai escolher sempre a que tiver o nome completo, por favor. Inclusive, tem uma discussão muito grande de gênero na pesquisa para a gente evitar o uso dos acrônimos, né? Tipo, não é M, é Marta, para mostrar o peso das mulheres, inclusive, que tem crescido, né? E é para registrar isso, porque muitas vezes não tem, às vezes por preconceito nosso mesmo, né? Eu conheci a professora Holly Samuelson, lá da Universidade de Harvard, que eu lia muito Samuelson. Na minha cabeça, machista, era sempre um homem, Samuelson. E eu li Samuelson, aí eu fiz a disciplina quando chegou uma mulher loura americana, Holly Samuelson. Eu fiquei, Samuelson da simulação, que publica um artigo por semana, é uma mulher jovem. Né? Então a gente tem que sempre quebrar esses preconceitos e na hora da citação, uma dica importante, a BNT está revendo isso, é a publicação com o nome completo. Não mais com... Mas enfim, isso é outro papo, né, gente? Dá para fazer uma live sobre isso. Né? Gênero e pesquisa. Né, Abner? Bota na fila aí. Vamos lá. Então aqui vem uma parte muito legal, e aí quem chega a usar nesse nível, nível avançado do Mendeley, eu gosto muito, eu tenho usado isso eu só usei isso no pós-doc, então eu estou empolgado para falar do Mendeley, porque me poupou muito tempo, eu estou gostando muito de usar agora, mas assim, já falei para vocês, né? Abrindo o coração aqui, o doutorado eu não consegui aprender para fazer, e tive muita dor de cabeça, foi 2013, né? Agora já está mais comum, que é você destacar e ler o PDF com as marcações dentro do Mendeley, tá? Então é muito importante que você utilize o potencial todo do Mendeley, inclusive criando notas. As notas que você cria, os notes, né, as anotações do trabalho, ele vai te ajudar, você pode fazer uma busca só a partir das notas. Então, do lado dos detalhes aqui, ó, que eu estou chamando dos metadados do artigo, do ladinho tem uma aba chamada Notes, estão vendo? Então essas notas aí, é o momento que eu posso escrever pequenos resumos, escrever resenha, eu posso escrever pequenas interpretações do meu artigo, inclusive pequenos trechos, já como eu vou escrever no meu artigo. Eu já resumo esse trabalho e falo assim, eu quero falar que o Rubem, esse nome é muito feio, não vou conseguir falar, o Rubem disse que, o Rubem falou que a quantidade da literatura produzida é isso. Eu já interpreto a minha leitura e já crio nas notas trechos citáveis. Isso faz a gente ganhar muito tempo. Tá? Recomendo essa estratégia de uso de leitura. Oi, Abner. Caio, exatamente nesse ponto ontem eu dei a dica e a minha é mais arcaica do que a sua, então é importante só eu entrar na sua apresentação, peço desculpas, mas porque eu divido a tela, eu uso 2 telas e vou anotando no Word, do jeito que você falou, as minhas palavras, e aí eu coloco no Word o autor, a página e o ano. O Mendeley já automatiza isso. Né? Muito bom, Abner. Não, mas essa arcaico também funciona, tá, gente? Inclusive, não se esforcem muito. A curva de aprendizado do Mendeley ela é baixa.
Você pode aprender rápido. Agora, sentiu dificuldade, não deixe de pesquisar e usar o Word, usar o método, tá? Eu uso, inclusive, um super avançado, gente, que aí demonstra a minha geração, que não é millennium, que é um bloco de notas, assim, ó, de papel, às vezes. Com o iPad na minha cara aqui, eu uso um bloco de notas. Achei o artigo legal, eu coloco fulano de tal, né? Eu me sinto assim, a minha tia escrevendo, mas é isso. É o que funciona para mim, também dá certo. E aí, uma hora organiza no Mendeley, tá? Então, a Martinha tá sorrindo, né? Foi professor da Martinha, gente, tá vendo? Esse corte de cabelo engana, mas, né? Tem uma história atrás. Desculpa, porque eu sou assim também, eu faço tudo à mão, ó. Martinha, você... Gente, não sabia Eu que você era sou antiga, velha. eu sou millennial, eu fui, enfim, fiz o doutorado à mão, eu tenho um livrinho à mão ali, eu fiz tudo à mão. Então, pega um que funciona, gente, vai nessa, tá? O Mendeley vai poupar tempo. No final das contas, vão entender. Não estou fechando a aula, não. Eu tenho uns minutinhos. Me aguentem um pouquinho mais aí. No final, vocês vão entender que só usar o criador automático de referência já ganha muito tempo. Quem aprender a usar isso já vai ser uma grande vantagem. Mas eu quis mostrar o potencial do Mendeley para vocês entenderem que a ferramenta é uma rede social também, né? É também um buscador e um gerenciador de ferramentas. Estou falando de ferramenta toda hora, né? Estou querendo falar na velocidade do Ederson para dar tempo. Não consigo. Gerenciador de referências, tá? Para mostrar o potencial do programa. Então, chegou aí, esse aqui que eu tenho um PDF pronto para vocês, que é instalar o plugin, tá, do Mendeley dentro do Word. Tá? Isso é importante. Bem, então, a inserção de citação ela é muito fácil, porque, mais uma vez, ele vai lembrar de qualquer palavra do artigo, dos metadados, né, do título, do autor. Então, ao escrever no Word, você vai falar, eu quero inserir aqui aquele trecho do artigo de Ilha de Calor, ele vai achar o artigo. Ou então o artigo do Rubem, ele vai achar o artigo. Então, ele vai buscar de várias formas para você citar e inserir a sua referência dentro do trabalho. Então, a inserção de citação, isso aqui eu posso gravar pequenos vídeos para o espaço pesquisa, para quem, quando vocês estiverem usando isso, que não vai agora, na escrita do artigo, vai aparecer essa dúvida, vocês vão ver lá no vídeo nosso e vão aprender, né, a inserir, tá? Isso é algo em outro momento. E inserir bibliografia, que é a delícia do Mendeley, né? Que aí, no final de tudo, você insere a bibliografia e parece simples, gente, essa ordem da bibliografia, mas não é, porque cada revista que vocês vão publicar, ela vai pedir uma ordem específica. E vocês vão ter que redescrever tudo, né? Tem revista que pede o título em negrito. Tem revista que fala... Tem o Oxford, tem vários modelos, né? Tem Oxford, tem Harvard, tem ABNT, tem Instituto de Pediatria. Tipo, eu sei que meu marido é médico e pediatra, e aí o Mendeley ele usa no Instituto Brasileiro de Pediatria. Tem que seguir aquele padrão ali da referência. Então, depende muito da sua publicação. Vai publicar num periódico internacional, segue o padrão internacional da revista. E o Mendeley organiza sozinho as suas referências a partir desse documento, a partir desse banco de dados que você deu para ele. Eu quero publicar pela BNT. No caso do Reabilita, a gente vai pedir pela BNT, porque a gente está publicando no Brasil, tá? Mas depende do seu fórum de publicação. Isso que é o grande segredo. E aí, uma dica para vocês, que é a dica da BCE, que é ótima, e todo mundo que eu recomendo o Mendeley usem a BNT da URGS. Lá, viu, Martim? Você sabia que é daí? Da URGS, que é o mais legal? Então, a ABNT, a biblioteca da URGS, a URGS é a Federal do Rio Grande do Sul, organizou um template de ABNT. Tem vários da ABNT, Sergipe, Paraná, tá? Mas a UNB sugere que você use da URGS. Então, assim, já, né, é o melhor, mais organizado. Então, usem lá. Insiram a BNT, é gratuito essa inserção. Vocês vão lá em mais estilos. Ele não vai estar pronto, tá? O padrão Vancouver é muito usado, é muito elegante. O padrão da revista Nature é muito bonito. Para publicação, para publicação de resenhas e de trabalhos de disciplina, eu geralmente peço para os alunos o padrão da Nature, que é só um númerozinho. Você não vai colocar no autor. Coloca 1, 2, 3. E lá embaixo tem a ordem de citação. Então, tem muita literatura que gosta dessa lógica, né? Não estou falando do nome, estou falando dos apontamentos e no final tem a ordem. Já a BNT está aqui, da revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a referência que eu recomendo que vocês instalem e usem, tá? Então, instalem, é rapidinho, dura 15 segundos e vocês têm isso publicado. Estou chegando ao fim, aí o Mendeley Cite aqui é o que vocês vão instalar, né, para vocês terem isso dentro do Word, é o plugin. E aí é um exemplo. Tá? E como fica aqui, dentro das referências do Word, o Mendeley Cite vai estar aqui bonitinho, no cantinho, tá? Uma inserção,
E agora, desejo bons estudos para vocês, sucesso na pesquisa, e na hora do pega para capar, como diz, vamos tirar mais dúvidas e ver os vídeos, enfim. Aprendam e divulguem para os colegas, né? Aprendam com os colegas. Eu sei que cada um de vocês vai ter um ritmo para aprender esse programa, alguns já têm, né? Quem já tem, ensina um colega, e é muito legal, vocês vão conhecer os colegas orientados pelos mesmos orientadores, e vocês vão acabar trocando figurinhas com esse pessoal, e vai ser muito divertido, tá? Só queria mostrar o meu aqui, para vocês verem como é muito legal, ativo. Eu acabei de receber aqui um aviso que a Marília, Reabilita, tá aí, que é do meu grupo da Ashley, ela acabou de adicionar um novo post aqui, ó, 20 de outubro, MG, no meu banco, e tem um grupo, tem uma pasta só do pessoal da Ashley. Então, a Regiane faz parte e a Marília está aqui, adicionou. Então, eu fico sabendo dos meus pesquisadores quem está adicionando trabalho. Então, eu só vou ler um trabalho quando eles adicionaram lá um artigo a mais no meu grupo, tá? Então, é legal ver isso funcionando, né? O meu perfil está aqui, a minha foto está aqui. A gente pode se seguir, né? Igual a rede social, gente. Né, 2020. É essa era, né? Essa revolução digital que tem nos deixado, enfim, nesse novo mundo, né? Cada vez mais conectados. Então, vamos tirar partido disso para o bem, né? Para a pesquisa. E aí, eu queria deixar aqui para quem for apressado, igual a gente do Reabilita, que é apressado, né? Acho que Ederson. Já está aqui o QR Code para baixar o PDF da biblioteca, que é o do plugin de instalação, esse tutorial. Quem tiver calma e esperar, vai estar o link para vocês depois no espaço pesquisa, tá? Então, fico disponível para perguntas e dúvidas. Aqui, a referência da aula, agradecer ao pessoal da biblioteca que disponibilizou o material, especial ao Fernando, que foi um professor, tá bom? Muito obrigado, Caio. Excelente apresentação, excelente ferramenta. Sugiro que todo mundo use, né? Principalmente nos estudos do artigo, no trabalho final do curso, né? Que é o desenvolvimento do artigo, porque uma das coisas que os professores avaliadores, eles pegam bastante, principalmente quem é professor de universidade e tudo, eles sempre conferem se todas as referências que tem durante o texto estão linkadas no final, sabe? Então, isso é bastante importante que vocês prestem bastante atenção. Vamos abrir para perguntas. Pode abrir o microfone, falar. E aí fica aquele silêncio, ninguém pergunta nada, tá vendo, Caio? Pergunta, assim, tem várias caras curiosas aqui, que eu reconheço. Eu vi que tem muita gente interessada, né? Ali no chat ficou muita gente interessada no programa, né? Para poder começar a utilizar e estudar o programa e tudo mais. Como o Caio disse, existem vários tipos de ferramentas, vocês podem se adaptar com esse ou podem se adaptar com qualquer outro, né? Enfim, isso é bastante livre, tá? Mas é uma sugestão muito boa que a gente dá para vocês. Eu fiquei curiosa, não sei se é uma pergunta idiota, mas vou perguntar mesmo assim. Porque o último QR Code, ele é para você baixar o plugin para Word? Não tem pergunta idiota, Joyce. Para com isso, tá? Isso é síndrome do impostor, da impostora. Não, o último QR Code é para o PDF, que é o tutorial de instalar o Mendeley Cite, da BCE. Porque se você for no site da BCE, você vai ter assim, vai ser mais fácil para vocês decorarem isso. bce.nb.br, né? bce.nb.br. Na bce.nb.br vai ter capacitações. Nas capacitações, eu acho que a primeira é a de Mendeley. Aí de Mendeley vai ter slides da aula, que são quase iguais aos meus. Eu mudei os efeitos, coloquei mais conteúdo, tirei alguns também que falavam mais de Zotero, mais do outro. E tem um plugin que é o PDF, um link lá que é o PDF do tutorial para instalar o Mendeley Cite. É para você aprender lá a instalar esse programinha de citação. Uma coisa é o Mendeley. Para trabalhar no Mendeley, basta instalar o Mendeley ou usar ele online, você já está no Mendeley. Né? Colocando seus artigos, lendo. Aí você pode criar pequenos grupos com seus colegas para trocar artigos. Isso já é o Mendeley. Outra plugin do Mendeley, que eu fiquei dividindo em dar essa aula aqui, mas ninguém está escrevendo agora para aprender, que é fazer a sua referência bibliográfica linda, automatizada pelo Mendeley. Para isso, você não precisava do Mendeley Cite. Você pode fazer de maneira interna do Mendeley, mas eles lançaram um plugin recente que eu recomendo, que é o Mendeley Cite, desde o ano passado, se eu não me engano, faz essa citação e cria referência. Aí a BCE, com tanta demanda de como é que faz isso, eles fizeram 4 páginas de um tutorial de como instalar e como usar o Mendeley Cite. Entendeu? E aí, como é um PDF mais Word, mais vertical, ia ficar ruim na aula, eu coloquei só o QR Code para vocês acessarem esse PDF. Mas é o PDF de instalação desse plugin. O Mendeley, eu coloquei só o endereço, é Mendeley
Agora esqueci, .com? .com, eu acho que é isso, o Mendeley.com, acho que é isso. Mas, gente, o Google salva. O Google, é. É Google tem todas as respostas. Um fundo Eu vermelho. tenho uma dúvida. Pode falar, Valéria. Foi bem lá no próprio no início, falando sobre como fazer o login, né? Não ficou claro para mim, não, como fazer aquele login. Ah, tá. Valéria, assim, o que eu falei foram duas coisas. Uma é que ele exige login. Então, assim, eu quero só dar uma olhadinha no Mendeley sem fazer login. Ele vai quase exigir que você faça um perfil do Mendeley. Igual o Facebook, né? Você vai ter que... Se bem que o Facebook, você pode curiar o Facebook dos outros sem ter login? Eu não sei, gente. Então, não é igual ao Facebook. Falou ali o Thiago que não tem Facebook, olha só. Então, eu acredito. Então, o que eu falei, Valéria, voltando para a resposta. Você precisa criar um login seu, colocando um e-mail e uma senha para você acessar o Mendeley. É isso que eu falei. Tem que ter um login. Esse e-mail, eu sugiro que vocês façam um e-mail não .com. Vocês têm escritório com e-mail.arc, buscar um e-mail institucional para vocês terem acessos, caso a BCE, no caso a biblioteca da UNB, pagou o artigo, você consegue ter o PDF gratuito no seu e-mail. Eu posso fazer o Mendeley tendo e-mail.com, não tem problema. Vai usar como todo mundo. Mas na hora de achar, por exemplo, um artigo da Elsevier lá, que está pago, o profissional que tem um e-mail.com vai ter que pagar para ter acesso ao artigo. Entendeu? Uhum. Mas não vai pagar para colocar como referência bibliográfica. Isso que é legal do Mendeley. Eu posso colocar assim, olha, eu estou citando esse trabalho, um dia eu li ele, alguém me emprestou, um livro da BCE, eu posso colocar o livro, eu faço muito isso, coloco o livro e-book lá para ter a citação, e eu li o livro físico, eu sei que citação é. Quando fala cidade é um mosaico de microclimas lá, professor Oscar Corbella, o livrinho azul de conforto dos trópicos, eu sei de cor, tá nas minhas aulas esse trecho. Só que eu coloquei no Mendeley para eu citar bonitinho lá, Oscar Corbella, 2001, entendeu? Então, essa brincadeira de você usar o Mendeley é para organizar a sua vida. E o que eu falei do login é isso, você precisa ter um login. Aí, se você quiser usar mais ele como rede social, o seu e-mail vai estar lá, o seu login, você vai ter a sua fotinha, seu nome, vai ter uma página sua do Mendeley, tá? Então, você pode colocar os seus artigos na sua página do Mendeley. Isso eles estão melhorando de um ano para cá, assim. A rede social deles eles são... Tá percebendo, né? Todo mundo tá percebendo isso, assim. Tá tudo virando Facebook, né? A facebookização da internet, assim, né? Migrando para as redes sociais ficarem mais simpáticas, assim. Então, é esse caminho. Respondi, Valéria? Ok. Respondeu. Obrigada. Nada. Caio, comenta um pouco que o Mendeley também é uma rede que a gente pode achar financiamento de estudo, emprego, até muito academia. Bom. Eu apaguei esse slide, eu tinha esse slide, muito bom. E é muito bom colocar o seu perfil, inclusive a partir da sua literatura. Você coloca lá o que você lê, ele vai alimentando. Você vai alimentando o programa, né? O algoritmo dele. O que você coloca lá para você ler, o que você coloca de artigo, o que você coloca de formação, a sua formação, coloca lá um cadastro mínimo e ele começa a oferecer. Ele oferece para mim bolsa de pós-doc todo dia. Esse aqui fez pós-doc, mais um. Se eu pudesse, eu estava saindo amanhã de pós-doc de novo, mas não, tem que ficar 4 anos aqui. Mas então, coloca o seu perfil, ele vai colocar vagas de emprego, pesquisa, vagas de pesquisa, cargo em universidade, mais acadêmico, né, gente? Acadêmico e científico. Quem trabalha na indústria farmacêutica, pessoal da medicina, tem muito consultoria farmacêutica e tal. Então, é muito legal, tem chances tem perspectivas de linkar a oportunidade de pesquisas, né? Bolsas de pesquisa. Muito bem lembrado, Martinho. Muito bom. Só tem mais uma pergunta que é do Ricardo Eirado ali. Faz diferença, então, criar como um e-mail institucional ou comum? Faz diferença. Eu tenho só uma dúvida, Ricardo, que você pode criar logo um e-mail pessoal, né? E na hora que você precisar ler, precisar acessar, você pode mudar esse e-mail, né? Eu posso mudar o meu e-mail de login, digamos assim. Ele vai reconhecer. É porque eu criei aqui para tentar acompanhar rápido um comum, mas então, criando da UNB, você tem alguma diferença. Tem os periódicos da CAPES, um negócio assim, né? É porque cortou aqui na hora que você estava falando disso. Exatamente. Não, mas então, você pode mudar, você pode ter acesso a isso depois. Posso você sabe, Thiago? Você já usou isso? Não, então, eu ia comentar porque é minha situação, na verdade, né? Porque se você não tem um e-mail que vai ser teu para sempre, é muito ruim. Eu tinha um do mestrado que eu tinha feito pela UNB. Acabou o mestrado, perdi e-mail e ganhei outro. Perdi tudo, né? É muito ruim. Mas assim, só para esclarecer, não é limitante, na verdade, não. Porque o que importa para o Mendeley é você ter o acesso ao periódico da CAPES.
Porque a partir disso você exporta pela própria extensão que tem para o Chrome, você exporta para a nuvem, ele não vai criar caso, não. Certo, valeu, beleza. Então a dica mais valiosa ainda, né, Thiago? É importante para você manter a sua história no Mendeley é usar o e-mail mais eterno seu. É isso que você está querendo dizer, né, Thiago? Eu acho assim, o que acaba pegando, não sei se você lembra que eu tive um negócio que eu fiz via CAPS depois, né? Que eu tentei fazer automatizar a baixar em tipo 150 arquivos de uma vez, porque uma coisa é você baixar os metadados, você consegue citar, e outra coisa é você ter o documento para você ler, né? Então, isso daí, até que não ajudou muito, na verdade, mas assim, tem uma extensão para o Google Chrome, que aí você vê o artigo, você entrou pelo Periódicos da CAPES, né? Eu vou mostrar essa questão do Periódicos da CAPES amanhã, tá? Mas você entra no Periódicos da CAPES, você vai ter vários artigos, você pode, instalando essa extensão do Chrome, fazer baixar ele já de uma vez para a nuvem, direto. E se você fizer uma pesquisa pelo Scopus, que você está vendo vários artigos, você pode baixar um arquivo tipo RIS, né, que é um final, e aí você importa isso direto para o Mendeley, então vem tipo 200 e tantas referências sobre aquela pesquisa que você fez, tá? Mas assim, respondendo sua pergunta, Ricardo, pode ficar com ele, que na verdade o que importa é ter acesso à plataforma, porque assim, no fim das contas o que acontece é o seguinte, a minha conta da Elsevier, ela é com o meu Hotmail, mas o meu acesso pelo Periódicos da CAPES, para eu acessar os bancos, é pelo e-mail da UNB. Ah, tá ótimo. Era isso mesmo, tá bom. Valeu. Boa diferença, Thiago. Muito bom. Pessoal, só antes de uma última pergunta, eu queria esclarecer uma coisa, assim, para não parecer que é uma enxurrada de conteúdo a mais para vocês. Eu queria muito que alguém tivesse me falado isso na época que eu fiz Reabilita e mestrado. No doutorado, no final, me falaram que tinha e eu fiquei, sabe, meu Deus, será que eu dou conta de aprender isso? Então, vai ajudar muito a vida quem aprender. Mas não é um conteúdo do Reabilita. É um conteúdo desse módulo de pesquisa que está mais forte no Reabilita 10. A gente está criando isso para ajudar vocês, porque a gente entende o perfil, não só do laboratório, né, essa maturidade de 15 anos de Reabilita, mas porque a gente percebeu o perfil de vocês muito alto nível, com muitos mestrados, com muita gente demandando muito da gente. Então, é mais uma maneira de oferecer, olha, existe isso. Vai lá, aprende, não é o que eu quero, não quero fazer doutorado, vou usar muito se eu fosse escrever um artigo a cada 2 meses, mas não vou usar só para o Reabilita, para fazer um artigo científico, vou aprender Mendeley. Vocês podem decidir que não, mas o nosso papel é, existe isso, pessoal, faz automático a referência. Aprendam, tá? Então é mais uma maneira de dizer o que está disponível hoje, porque a gente está fazendo isso, para vocês terem ideia, com os mestrandos e doutorandos do PPG hoje. Do PPG da FAO, que é o mestrado mais antigo do país. Então, agora que a gente está trazendo para todo mundo, né, esse aprendizado de organizar melhor o Lattes, organizar o ORCID. Então, parece uma novidade para muitos de vocês, porque é uma novidade para todo mundo mesmo, sabe? Exigir isso, porque a gente percebeu que a gente perdeu muita bolsa, as métricas têm demandado da gente essa ultra-organização e documentar o que está produzindo. Então, é importante esse registro, né, cada vez maior nessas plataformas aí. Só para acalmar, não sei se acalmei ou piorei, mas... Amanhã tudo isso, a gente vai falar tudo isso amanhã, porque esse encontro, inclusive se fosse um encontro presencial, vocês iam receber muita informação, é um apanhado de coisas assim, é uma imersão do lado acadêmico que vocês recebem, sabe? Mas assim, fiquem tranquilos que vocês vão diluindo isso aos poucos, inclusive comentaram aqui no chat, Caio, que as dúvidas vão surgir, mas vão surgir mais para frente, quando começar realmente a usar, e logicamente nós estaremos disponíveis para poder ajudá-los, entendeu? Então fiquem bem tranquilos quanto a isso, que tudo tem seu momento e seu tempo, né? A gente está jogando as coisas aqui, mas vocês vão absorvendo aos poucos. O Thiago e o Abner já comentaram ontem, né? Porque essas aulas, nós vamos separar essas aulas todas, né? Nós vamos pegar cada um dos professores e separar para vocês poderem assistir só aquele professor que vocês têm interesse. Vocês assistam de novo essas aulas, as oficinas, para vocês poderem absorver um pouquinho mais o que foi passado, porque realmente é muita informação ao mesmo tempo. Caio, acho que podemos encerrar, né? O que você acha? É engraçado. Foi disponível, Ederson. Eu acho engraçado que, assim, se fosse no presencial, fazendo uma ponderação aqui, a oficina de Mendeley com o Caio, essa hora estava todo mundo já no bar, no pôr do sol, eu estava falando para 6 pessoas, entendeu? Morrendo de cansado, porque eu dou aula sexta-feira à noite, gente. Eu estou dando aula, porque é virtual, esse semestre é remoto, eu mudei para quinta. Eu estou livre, mas eu dou aula toda sexta até 10h30 da noite. É minha rotina. E se fosse encontro Reabilita, eu tenho certeza, olha a cara do Abner ali.
Já tava, os tutores tinham levado metade dos alunos para o pôr do sol, outra metade estava no Beirute, e eu estava dando aula para 6 pessoas. Então, temos 60 pessoas, olha só. Para mim é um recorde. Sucesso. Super sucesso. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar por hoje. Thiago, Abner, Martinha, Caio, podemos? Porque amanhã, 9 horas, nós retornamos, tá, gente? Então, ofereço, não, eu peço, né? Acho que eu peço. Eu peço que todos tenham uma ótima noite de sono, tá? Porque amanhã, 9 horas, a gente retorna com mais alguns professores, mais 2 oficinas super bacanas e a abertura do espaço pesquisa para vocês entenderem como vai funcionar um pouquinho essa parte que é o trabalho final do curso, né? Que é o artigo. Mas não precisa se preocupar, porque os prazos são super tranquilos, tá? Não tem atividades por enquanto, tá bem leve para você. Podem se preocupar, sim. É importante se preocupar, tá? Okay. Bom happy hour hoje, mas podem se preocupar. É importante. Turma com essa. Paquera científica é o novo normal. Paquera científica. Adorei esse termo, paquera científica. Gente, uma boa noite gravado, a todos. Não gravou isso não, né? Não gravou, tá no chat ali. O paquera científica foi no chat. Gente, uma boa noite a todos. Gente. Até amanhã, 9 horas, estamos de volta.